Hoje nós vamos falar sobre Epifania. Não sabe o que é? Fica aí, confere com a gente. Vamos junto? A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bem com você? Meu nome é Ellen, faço parte da Pastoral da Música aqui da Paróquia Santa Terezinha e, especialmente, assessoramos aqui os trabalhos com a catequese. Hoje, então, nós vamos falar sobre a Epifania. Você sabe o que significa? A Epifania significa a manifestação do Senhor aos Reis Magos, que foram ao seu encontro, então, para o adorar e reconheceram nele a presença divina, a presença do verdadeiro Deus se fazendo homem no meio de nós. Então, nesse dia de hoje, assim como naquele tempo foi feito com os Reis Magos, o Senhor nos convida que nós o reconheçamos como o verdadeiro Senhor das nossas vidas, da minha vida e da sua vida. A presença dos Reis Magos significa dizer que Deus se manifesta a todos os povos, todas as nações, de todas as raças e línguas, que Ele veio para todos nós. Basta que nós o aceitemos e acreditemos no seu amor e na sua misericórdia. Os magos do Oriente viram uma estrela e chegaram até Belém, guiados por sua luz, como descrito pelo profeta Isaías. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Sobre aqueles que habitavam uma região tenebrosa, resplandeceu uma luz. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, seu império será grande e a paz sem fim sobre o trono de Davi e em seu reino. Quando vamos refletir a respeito de uma realeza, quando pensamos num rei, nesse mundo que vivemos, logo nos transportamos para um mundo de riquezas, de luxos, de regalias, não é verdade? O rei é uma figura de destaque, é uma pessoa célebre, né? E precisa ser homenageada. Geralmente é assim que acontece. Recebe muitos presentes, tem muitos súditos, é muito bem servido, muito bem tratado. Atualmente, na nossa realidade, tem muitos seguidores, né? É muito amado, é muito visto, seguido. E esse rei do qual nós falamos aqui, ele é um rei totalmente diferente desse rei que nós conhecemos na nossa atualidade. Na Epifania do Senhor, celebramos a manifestação, a encarnação de um rei, mas não um rei qualquer. Falamos do Rei dos Reis. Um rei que não oprime, um rei que não impõe, um rei que não obriga. E sabendo disso, detentores de tamanho conhecimento, os reis reconheceram que a estrela que os conduzia no caminho os faria encontrar esse rei, encontrar esse menino Deus. Diante de tal realidade, afinal os reis seriam conduzidos, né, os sábios, os magos seriam conduzidos pela estrela de Belém a esse menino Deus, o verdadeiro rei. De fato, eles não poderiam chegar de mãos vazias, não é verdade? Então, cada um deles levou um presente representando a grandeza desse rei. O menino Deus foi presenteado com ouro, incenso e mirra. O ouro, considerado como o elemento mais precioso, deve nos lembrar que Deus deve ocupar o primeiro lugar. Ele deve ser o primeiro em nossas vidas. E para isso, nós precisamos nos retirar desse primeiro lugar em que nós nos colocamos muitas vezes. O próximo presente, então, o incenso, simboliza o relacionamento que nós temos com esse Deus. E qual é a forma de nós nos relacionarmos com Deus? Por meio da nossa oração, não é verdade? Essa é a forma mais íntima com que nós podemos nos ligar a esse Deus, fazer com que Ele seja presente nos nossos dias, nas nossas vidas.
E para que essa oração, essa intimidade, ela aconteça da forma mais profunda possível, o incenso, ele sobe até os céus como um perfume. E para isso ele precisa ser queimado, ele precisa ser gasto. Assim como a nossa oração, assim como o nosso tempo precisa ser levado até Deus. Ele não nos ouvirá, nós não teremos esse relacionamento se nós não tivermos essa proximidade, se ela não acontecer. Então, se nós não nos gastarmos como o incenso se gasta e se eleva enquanto perfume aos céus, esse relacionamento não vai acontecer. E por último, e não menos importante, a mirra. A mirra, o unguento com que Jesus foi envolvido quando depois descido da cruz. Agrada ao Senhor que cuidemos dos corpos provados pelos sofrimentos dos nossos irmãos desvalidos, menos favorecidos, pelas pessoas a quem ninguém intercede, pelas pessoas a quem ninguém enxerga. Então também é nosso dever que nós cuidemos desses nossos irmãos, de que não tem nada para retribuir materialmente. É preciosa aos olhos do Pai a misericórdia com quem não tem para restituir a gratuidade. Então, também nesses presentes são manifestadas a graça, a grandeza e o poder desse Rei, do qual nós tanto esperamos que chegasse. Outra coisa que nós precisamos nos atentar é sobre o brilho da estrela que conduzia os magos, né? Eles perceberam que aquela luz era a verdadeira luz que conduziria o caminho até a chegada do menino Deus, do Rei dos Reis. E hoje o Senhor nos convida também a não desviarmos os nossos olhares à verdadeira luz. Que nós não nos confundamos com as luzes do mundo, com os holofotes dos prazeres, com os holofotes do poder, enfim, mas que nós possamos nos orientar pela humildade e pela simplicidade de coração. Temos que entender que nós não somos o sol, mas que somos a lua, que, por exemplo, se utiliza do reflexo do sol para poder brilhar. Então, que nós sejamos outros Cristos, nos utilizando da presença e da luz de nosso Senhor Jesus. Outra curiosidade refere-se aos 3 reis magos, que, como sabemos, lá no Oriente são denominados magos, mas com o sentido de sacerdotes, com o sentido de doutores, sábios daquela época, né? Os nomes de cada um deles fazia referência àquele momento da Epifania. Vamos ver o que significa? Melquior, cujo nome quer dizer meu rei é luz, veio de Ur, na Caldeia, e é ele quem oferece o ouro. Gaspar, cujo nome quer dizer aquele que vai confirmar, veio do Mar Cáspio, e é ele que oferece o incenso. E por fim, Baltazar, cujo nome quer dizer Deus manifesta o rei, veio do Golfo Pérsico, e é ele quem oferece a mirra. Se você gostou das reflexões que nós fizemos hoje e tem interesse em enriquecer cada vez mais a sua fé, siga o nosso canal, se inscreva, compartilhe os nossos vídeos. Obrigada pela sua participação e até a próxima!